Apresentamos-vos o programa da Voz da Profecia. Uma voz clamando no deserto destes últimos dias: preparai o caminho do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Saudações às Américas e aos ouvintes de todas as terras. Nosso quarteto, Arautos do Rei, cantará Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, prende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, prende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, oh que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, prende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, prende-lhe sempre ardente louvor. Amado Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Vimos a ti implorar que neste dia abençoes nossos ouvintes em todas as partes do mundo. Lembra-te especialmente dos aflitos e dos desanimados. Possam eles sentir que estás perto deles. Se conosco ao estudarmos tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Ó Cristo, Redentor meu, vindo dos altos céus, ó guarda-me, te rogo, junto de ti, meu Deus. Temos hoje um importante anúncio a fazer. Apraz-nos informar a nossos ouvintes de que poderão obter uma cópia gratuita da conferência de hoje. Para isso, basta escrever a Voz da Profecia a cuidado desta estação. Estamos certos de que milhares desejarão uma cópia. Escreva, pois, Vossa Senhoria, imediatamente a Voz da Profecia a cuidado desta emissora. E a seguir, a Voz da Profecia. Boa noite, amigos rádio-ouvintes. O assunto que escolhemos para esta conferência intitula-se Nosso Século de Maravilhas. Deveras vivemos numa época de maravilhas. Fazemos num ano o trabalho de séculos. Rapidez é outro nome para nossos dias. Nossos tempos diferem de todos os outros de que ouvimos ou lemos. Por quase 6.000 anos a raça humana não modificou sua maneira de viver. Mas, repentinamente, há pouco mais de 100 anos, as condições começaram a mudar. Uma avalanche de novas ideias penetrou a mente do homem e do sono de séculos sobreveio
um tremendo despertamento. O mundo inteiro foi transformado em poucas décadas. Ocorreu não uma evolução, mas sim uma revolução. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo, indo para a cama hoje à noite e despertando há 150 anos no passado, encontrar-nos-íamos sem dúvida num estranho mundo. Dificilmente saberíamos como viver. Imaginai tão somente nenhuma luz elétrica nas grandes cidades, nem mesmo lampiões a querosene. Iríamos para a cama tropeçando com a velha vela de sebo. O mais rico monarca sobre a terra não possuiria instalação sanitária, nem um moderno banheiro. Não se poderia contemplar a fotografia de um ente querido, nem fazer um chamado telefônico. Ninguém teria ouvido ou sequer sonhado da radiodifusão. Contemplemos uma cidade de há 150 anos. De noite, as ruas são escuras, iluminadas aqui e acolá por uns poucos e fumegantes lampiões a óleo. Não há nenhuma deslumbrante vitrina, nenhuma pressa no tráfego, nenhum bonde, nenhum automóvel, nenhuma estrada de ferro, nenhum trem subterrâneo. Há 150 anos não havia nas grandes cidades do mundo nenhum edifício com armação de aço, nenhuma câmara refrigeradora, nenhuma caixa registradora, nem máquina de escrever. Toda a correspondência comercial e toda a escrituração eram tediosamente feitas à mão. Os aleijados tinham de passar sem membros artificiais. Não havia óculos nem dentes postiços. Pensai nisto, donas de casa. Não havia alimento preparado ou enfrascado. Não havia leite pasteurizado. E pior ainda para as senhoras, não havia ferros elétricos, nem máquinas para lavar e torcer, nenhum ondulador elétrico, nem ondulação permanente. Não havia artigos de borracha, nem de celuloide. Sim, que estranho mundo. Nas oficinas dos jornais não haveria nenhum linótipo ou monótipo. O cirurgião não disporia de éter ou clorofórmio. E as condições na maioria dos hospitais daqueles dias não seriam nada menos que um pesadelo, a despeito dos esforços de homens de bom coração. Contudo, alguns de nossos avós criam que o progresso humano havia atingido seu limite. Olhando os velhos arquivos dos Estados Unidos recentemente, alguém achou uma carta escrita em 1833. Foi escrita por um antigo empregado do Departamento de Patentes, que por ela solicitava sua demissão, porque, dizia ele, tudo que era inventável já fora inventado. Aquela repartição seria brevemente extinta e não haveria nenhuma necessidade dos seus serviços. Ele, pois, decidira retirar-se antes que tal acontecesse. O autor daquela carta provavelmente nunca viu um comboio ferroviário. Ele nunca serviu-se de um elevador. Motores a gasolina e aeroplanos não eram nem sequer a matéria dos sonhos. O autor da carta lia à luz de candeeiro. Jamais vira luz a gás, muito menos luz elétrica. Nunca ouviu o ruído do telégrafo e o telefone lhe pareceria uma viagem à lua. O cinema lhe faria lembrar a magia negra e a ideia de que se poderia inventar uma máquina com a qual o homem voaria por cima das nuvens como um pássaro ter-lhe parecido totalmente absurda. O prelo moderno, o linótipo, os raios-x, o rádio, tais coisas ainda estavam por inventar e muito depois que ele estivesse morto. Ele não poderia imaginar o automóvel. Não poderia sonhar de que se faria um canhão capaz de lançar granadas a mais de 110 quilômetros. Agora mesmo as invenções se sucedem tão rapidamente que já não nos maravilhamos ao aparecer mais uma. A televisão já se anunciou à porta. Já se aperfeiçoaram máquinas que podem tornar uma pessoa invisível. O que significam estas coisas? Ao chamar a atenção para as maravilhas de nossa época, não é o nosso propósito meramente despertar admiração, mas sim mostrar a significação destas coisas à luz da palavra profética. Qual a razão de essas máquinas que nos poupam o trabalho, bem como dessas maravilhas de comunicação e transporte, terem vindo justamente em nosso tempo? Por que foram elas todas deixadas para este último século? Aqui se contém uma lição para todo mundo. Elas são um sinal da parte do próprio Deus Altíssimo.
Todas essas invenções ocorreram exatamente desta maneira e neste tempo, como cumprimento da antiga profecia das Santas Escrituras. E elas vieram a ser a fim de que Deus as empregue na execução do seu propósito na terra. Lemos a aludida profecia em Daniel 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte, e a ciência se multiplicará. O profeta Daniel é aqui instruído a selar o seu livro até um tempo futuro, chamado o tempo do fim. Nesse tempo do fim, seu livro, bem como todas as grandes profecias das Sagradas Escrituras, seriam feitos conhecidos e largamente disseminados sobre a terra. Para este fim, a ciência se multiplicaria e muitos correriam de uma para outra parte. Não é este um quadro fiel nos nossos dias? O mundo inteiro está numa corrida. Ponderai de novo as palavras do profeta. No tempo do fim, muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Pensai no aumento de rapidez nos meios de transporte nesta última geração. Comparai a antiga diligência com o trem moderno. Em 1817, um membro da legislatura de Nova York passou a ser considerado digno de uma camisa de força por expressar a crença de que os veículos a vapor seriam empregados com êxito. Um pouco mais tarde, em Lancaster, nos Estados Unidos da América do Norte, negou-se aos jovens da comunidade o uso do prédio escolar para a discussão do assunto de estradas de ferro, alegando a junta responsável as seguintes razões. A escola está às vossas ordens para discutir qualquer questão razoável, mas coisas tais como estradas de ferro e telégrafos são impossibilidades e positiva infidelidade. Se Deus tivesse planejado que suas criaturas racionais viajassem a vapor a assustadora velocidade de 24 km/h, ele o teria claramente predito por seus santos profetas. Isto é um ardil de Satanás para levar ao inferno almas imortais. A 24 km/h. Os rápidos trens modernos fazem 160 km/h e poderão fazer ainda mais quando as estradas forem tornadas mais retas e dotadas de trilhos mais pesados. O primeiro anúncio de estradas de ferro, publicado nas Américas, apareceu num jornal norte-americano nessas palavras. Atenção! A locomotiva construída pelo Sr. Baldwin desta cidade partirá diariamente com uma composição de carros passageiros, havendo bom tempo. Havendo mau tempo, carros tirados a cavalo correrão no mesmo horário. A primeira estrada de ferro inglesa, a linha de Liverpool a Manchester, publicou uma lista de regulamentos para viajantes. Dela se lê: primeiro, toda pessoa que deseje viajar de Liverpool a Manchester ou vice-versa, ou em qualquer trecho da linha, deve, com 24 horas de antecedência, fazer uma petição ao agente local da estrada, mencionando o nome, endereço, lugar de nascimento, idade, ocupação e a razão por que deseja viajar. Segundo, o agente, uma vez certo de que o peticionário deseja viajar por motivo justo e legal, emitir-lhe-á um bilhete, devendo o peticionário viajar no trem indicado no mesmo. Terceiro, os trens partirão da estação o mais perto possível do horário, mas a companhia não garante que eles atinjam seu destino. Quarto, os trens que não chegarem ao destino antes do escurecer pararão e passarão a noite numa das estações, devendo os passageiros providenciar hospedagem à sua custa. Quinto, a bagagem será transportada em cima dos carros e, caso venha a molhar-se, a companhia não se responsabiliza por prejuízos consequentes. Comparai com isto os nossos admiráveis trens modernos correndo noite e dia através de continentes. Deus previu o futuro. Ele olhou aos nossos dias e, pela pena da inspiração, pintou nossas estradas modernas, nossos rápidos trens e velozes carros a motor. Consideremos agora a surpreendente profecia de Naum 2, versículos 3 a 5. Os carros resplandecem de aço no dia do seu apercebimento, e as lanças são brandidas. Os carros andam furiosamente nas ruas.
cruzam as praças em todas as direções, parecem como tochas, correm como os relâmpagos. Ele se lembra dos seus nobres, tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar ao muro dela, e a manta está armada. Sir Isaac Newton, o pai da ciência moderna, foi um estudioso das Santas Escrituras. Previu ele que, em cumprimento das divinas predições, dar-se-ia um aumento de conhecimento e surgiria um meio de condução muito além do sonho da geração do seu tempo, o qual, sem dúvida, possibilitaria à humanidade viajar a 80 km por hora. O incrédulo Voltaire, inimigo aberto das Escrituras, ridicularizava tais ideias dizendo: vede o dinâmico cérebro de Newton, o homem que descobriu a gravitação e nos revelou maravilhas que todos admiramos. Ao ficar velho e caduco, começou a estudar o livro chamado Escrituras Sagradas. E parece que, para mostrar fé no fabuloso absurdo desse livro, devemos crer que o conhecimento humano aumentará de tal maneira que seremos capazes de viajar a 80 km por hora. Deixamos aos nossos ouvintes o decidir quem era o caduco: Voltaire, que ria das Santas Escrituras, ou Newton, que cria nelas. O profeta Naum disse: os carros resplandecerão de aço no dia do seu apercebimento. Chamavam-se carros os antigos veículos sobre rodas. O profeta pode estar aqui descrevendo os grandes e ruidosos carros de hoje, resplandecentes de aço. Os carros andam furiosamente nas ruas, diz o profeta, e cruzam as praças em todas as direções. Parecem como tochas, correm como os relâmpagos. Nossos carros modernos andam furiosamente nas ruas e cruzam as praças em todas as direções. À noite, os automóveis parecem tochas e correm quase como relâmpagos. Em conformidade com a profecia, rapidez no viajar identifica este século como o tempo do fim. O mundo tem certamente diminuído. Para dar a volta em redor da Terra, Magalhães, em 1517, gastou 1.126 dias. Thomas Cavendish, em 1588, partindo da Inglaterra, 781 dias. Nellie Bly, em 1889, de Nova York, de navio e por estrada de ferro, 72 dias, 6 horas e 11 minutos. Carlos Fitzmaurice, em 1901, de Chicago, 60 dias, 13 horas e 29 minutos. João Mears, em 1913, de Nova York, 35 dias, 21 horas e 36 minutos. O Graf Zeppelin, em 1929, 20 dias e 4 horas. Wiley Post, em 1933, 7 dias, 18 horas, 49 minutos e 30 segundos. E, finalmente, Howard Hughes, em 1938, 3 dias, 19 horas, 8 minutos e 10 segundos. Leiamos agora Isaías 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como as nuvens e como pombas para as suas janelas? A palavra quem prova que se trata de pessoas, não de aves. Santos Dumont aspirou conhecer o que Salomão chamou o caminho da águia no ar. Provérbios 30, 19. Após sucessivas experiências em França, conseguiu ele, em 1901, realizar o primeiro voo em dirigível. Hoje, os homens voam a quase 800 km horários e prometem alcançar 1.600, ou seja, maior velocidade que a das balas dos canhões de há 100 anos. Declara uma grande autoridade: podemos embarcar num aparelho provido de foguetes e visitar a Lua, prosseguindo então para Marte, Vênus e ainda mais longe. Este novo método de locomoção já recebeu um nome. Chama-se astronáutica. Temos já quase alcançado o fim deste século, século da culminação do gênio e do pecado humanos, de miraculosas invenções e decadência moral. A esperança humana da inauguração de uma época melhor só poderá realizar-se pela intervenção divina na vinda de Cristo, que é o legítimo governador deste mundo. De acordo com o profeta Daniel,
No tempo do fim, os homens correriam de uma para outra parte e a ciência se multiplicaria. O tempo do fim não é o fim do tempo. É um curto período de tempo precedendo o fim. Há um tempo justamente antes da volta do Senhor Jesus, durante o qual a profecia de Daniel deve ser feita clara e pregada em toda a terra, para informar os homens da importância dos tempos em que vivem e prepará-los para encontrar o Senhor quando vier. Este período é aqui chamado o tempo do fim. O aumento da ciência consistiria primordialmente de maior conhecimento das Santas Escrituras, e o correr de uma para outra parte seria primordialmente para disseminar esse conhecimento. Por outras palavras, quando o dia de Deus estivesse por raiar e seu Filho estivesse por vir, ele despertaria todas as faculdades da mente humana para pôr em uso toda a sorte de instrumento, equipamento e invenção, de maneira que o Evangelho do Reino fosse rapidamente levado a todos os países e povos do globo. A presente época de maravilhas é, portanto, o resultado da execução do plano de Deus. O propósito destas grandes invenções é feito claro em Mateus 24 e 14. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Antes do advento dos modernos meios de transporte, teria levado séculos para pregar o Evangelho do Reino ao mundo, porque os meios de condução eram tão limitados e morosos. Nas coisas que vemos onde quer que vamos, no automóvel, nos navios, nos trens, nos aeroplanos, achamos evidências da vinda do Senhor. Não percais de vista a lição destes sinais dos tempos. Este é o tempo do fim. Há 150 anos, a palavra de Deus era pouco conhecida. Suas profecias estavam seladas com o selo dos séculos. Era necessária a imprensa para pô-las na língua do povo. Fácil e rápida distribuição era requerida para pô-las nas mãos do povo. Escolas e educação eram necessárias para pô-la na mente e compreensão do povo. Uma especial mensagem divina era necessária para que esse Evangelho do Reino, incluindo os sinais dos tempos e a volta de Jesus, fosse trazido à atenção do povo. E um grande movimento missionário promovido pelo Espírito de Deus e do mesmo revestido era necessário para pô-la no coração do povo. Tudo isto tem sido testemunhado nos últimos 150 anos. As Escrituras Sagradas acham-se impressas no todo ou em parte em mais de 1000 línguas e dialetos, e aproximadamente 1 bilhão de exemplares têm sido distribuídos por toda a terra. Escolas, colégios e universidades encontram-se por toda a parte. Os meios de transporte alcançam quase todas as partes do mundo e sua rapidez é constantemente aumentada. Aumenta igualmente a eficiência de excelentes serviços postais, jornalísticos, telegráficos, telefônicos e radiofônicos. O tempo apontado por Daniel é o tempo em que vivemos. Esta profecia está cumprida. A ciência tem se multiplicado. As evidências acham-se por toda a parte. Este é um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus. Este é o tempo do fim. As Escrituras dizem que antes da segunda vinda do Senhor, o Evangelho eterno será levado, como que por asas de anjo, a toda nação, tribo, língua e povo. E esta grande profecia de Apocalipse 14, 6, está se cumprindo hoje. Este Evangelho do Reino rapidamente abre caminho através de todos os continentes. A mensagem que leva é: prepara-te a encontrares teu Deus. Amós 4, 12. O livro divino dá-nos a razão para a presente condição do mundo. Este drama de progresso do século XX é a resposta de nosso século à marcha das profecias. Revelam também as Escrituras que o fim desta época marcará o começo do novo dia de Deus para a humanidade. Então, a transformada civilização será uma utopia aperfeiçoada num mundo sem fim, o lar paradisíaco dos remidos de Deus. E nós, caro amigo, devemos estar lá. Espero. 'Spero a manhã raidosa, 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 'spero a manhã rai
Senhor.
mágoas e tristezas desta vida eu esquecer. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia do outro mar. Espero, confio, aguardo o celeste lar de amor. Como um viajor saudoso, quero a vinda do Senhor. Eu espero muito ansioso meu Jesus aqui voltar. Eu aguardo as boas-vindas de Jesus na praia do outro mar. O programa que estão ouvindo é um dos programas mundiais da Voz da Profecia. E como dissemos a princípio, repetimos: Vossa Senhoria pode receber gratuitamente uma cópia da conferência de hoje. É só escrever a Voz da Profecia a cuidado desta estação. É-nos sempre agradável ouvir de nossos rádio-ouvintes. Portanto, escreva imediatamente a Voz da Profecia. Ouvi-nos outra vez na próxima semana, à mesma hora e desta mesma estação. No entretempo, lembrai-vos de nós em vossas orações, e nos lembraremos de vós nas nossas. A cada coração enviamos esta mensagem: tem fé em Deus, embora áspero o caminho. Tem fé em Deus, embora escuro o dia. Tem fé em Deus, em que Ele mostrará o caminho. Tem fé, querido amigo, tem fé em Deus. E agora não vos dizemos adeus, mas sim: Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e se compadeça de ti. Jeová levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. As negras nuvens da Segunda Guerra Mundial toldavam os céus do mundo. Numa cidade satélite de Los Angeles, os dirigentes de um programa de rádio dedicado à proclamação do Evangelho e ouvido nos Estados Unidos de costa a costa,
decidem estender suas irradiações ao Brasil. 3 brasileiros que se encontram no país, 2 deles como estudantes, são convidados a comparecer à sede desse programa e incumbidos de preparar mensagens na língua portuguesa. Os 3 homens, Henrique Ster, João Linhares e Roberto Rabelo, dão pronto início aos trabalhos. E cerca de 1 ano depois, em setembro de 1943, 17 emissoras brasileiras levam ao ar o primeiro programa da Voz da Profecia em português. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo e reproduzir o que então se deu, ouviríamos: Apresentamos-vos o programa da Voz da Profecia, uma voz clamando no deserto destes últimos dias: preparai o caminho do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Saudações às Américas e aos ouvintes de todas as terras. Nosso quarteto, Arautos do Rei, cantará Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, oh que bondade e amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amado Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Vimos a ti implorar que neste dia abençoes nossos ouvintes em todas as partes do mundo. Lembra-te especialmente dos aflitos e dos desanimados. Possam eles sentir que estás perto deles. Se conosco ao estudarmos tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Ó Cristo, Redentor meu, vindo dos altos céus, ó guarda-me, te rogo, junto de ti, meu Deus. Temos hoje um importante anúncio a fazer.
Apraz-nos informar a nossos ouvintes de que poderão obter uma cópia gratuita da conferência de hoje. Para isso, basta escrever a Voz da Profecia a cuidado desta estação. Estamos certos de que milhares desejarão uma cópia. Escreva, pois, Vossa Senhoria, imediatamente a Voz da Profecia a cuidado desta emissora. E a seguir, a Voz da Profecia. Boa noite, amigos rádio-ouvintes. O assunto que escolhemos para esta conferência intitula-se Nosso Século de Maravilhas. Deveras vivemos numa época de maravilhas. Fazemos num ano o trabalho de séculos. Rapidez é outro nome para nossos dias. Nossos tempos diferem de todos os outros de que ouvimos ou lemos. Por quase 6.000 anos a raça humana não modificou sua maneira de viver. Mas, repentinamente, há pouco mais de 100 anos, as condições começaram a mudar. Uma avalanche de novas ideias penetrou a mente do homem e do sono de séculos sobreveio um tremendo despertamento. O mundo inteiro foi transformado em poucas décadas. Ocorreu não uma evolução, mas sim uma revolução. Se pudéssemos fazer retroceder o tempo, indo para a cama hoje à noite e despertando há 150 anos no passado, encontrar-nos-íamos, sem dúvida, num estranho mundo. Dificilmente saberíamos como viver. Imaginai tão somente nenhuma luz elétrica nas grandes cidades, nem mesmo lampiões a querosene. Iríamos para a cama tropeçando com a velha vela de sebo. O mais rico monarca sobre a terra não possuiria instalação sanitária, nem um moderno banheiro. Não se poderia contemplar a fotografia de um ente querido, nem fazer um chamado telefônico. Ninguém teria ouvido ou sequer sonhado da radiodifusão. Contemplemos uma cidade de há 150 anos. De noite, as ruas são escuras, iluminadas aqui e acolá por uns poucos e fumegantes lampiões a óleo. Não há nenhuma deslumbrante vitrina, nenhuma pressa no tráfego, nenhum bonde, nenhum automóvel, nenhuma estrada de ferro, nenhum trem subterrâneo. Há 150 anos não havia nas grandes cidades do mundo nenhum edifício com armação de aço, nenhuma câmara refrigeradora, nenhuma caixa registradora, nem máquina de escrever. Toda a correspondência comercial e toda a escrituração eram tediosamente feitas à mão. Os aleijados tinham de passar sem membros artificiais. Não havia óculos nem dentes postiços. Pensai nisto, donas de casa. Não havia alimento preparado ou enfrascado. Não havia leite pasteurizado. E pior ainda para as senhoras, não havia ferros elétricos, nem máquinas para lavar e torcer, nenhum ondulador elétrico, nem ondulação permanente. Não havia artigos de borracha, nem de celuloide. Sim, que estranho mundo. Nas oficinas dos jornais não haveria nenhum linótipo ou monótipo. O cirurgião não disporia de éter ou clorofórmio. E as condições na maioria dos hospitais daqueles dias não seriam nada menos que um pesadelo, a despeito dos esforços de homens de bom coração. Contudo, alguns de nossos avós criam que o progresso humano havia atingido seu limite. Olhando os velhos arquivos dos Estados Unidos recentemente, alguém achou... Pregar o evangelho pelo rádio era relativamente uma novidade àquele tempo. Algumas emissoras hesitaram em aceitar o programa por ser o mesmo religioso, mas onde quer que ele fosse apresentado, teve pronta aceitação. Pessoas houve que instalaram alto-falantes na fachada de suas casas para que outros pudessem ouvir as irradiações. Não eram muitos, então, os que possuíam rádio. Na Bahia, um grupo de amigos caminhava boa distância à noite à luz de archotes para ouvir a irradiação na cidade mais próxima. Simultaneamente com o lançamento do programa de rádio, foi criada a Escola Rádio Postal da Voz da Profecia. A sua finalidade, suplementar as irradiações na divulgação do conhecimento das Escrituras Sagradas, oferecendo gratuitamente cursos bíblicos por correspondência. A propósito, a Segunda Grande Guerra, como dissemos, assolava o mundo, e apropriadamente o título da primeira lição do primeiro curso era Melhores Dias para um Mundo em Chamas. Toda a correspondência, tanto do programa de rádio como da Escola Rádio Postal, era atendida em Niterói, estado do Rio, por uma só pessoa.
Durante 20 anos, os programas da Voz da Profecia foram gravados nos Estados Unidos. A princípio, as gravações eram feitas diretamente em disco. Quando alguém cometia um erro, e isso acontecia às vezes já quase no fim de um programa, o trabalho era posto de lado e gravava-se tudo de novo. Então vieram as fitas magnéticas. Para corrigir um erro, era suficiente voltar atrás e gravar de novo o trecho em que houve erro. O advento das fitas muito facilitou o árduo trabalho de gravar programas e cânticos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Enquanto gravamos nos Estados Unidos, a música dos programas foi produzida por cantores norte-americanos. Desconhecedores do português, eles aprendiam a nossa pronúncia palavra por palavra. A despeito da boa vontade tanto de quem os ensinava, como da parte dos cantores que aprendiam, o sotaque americano era sempre perceptível. Em compensação, a harmonia dos consumados artistas era tal que fazia esquecer o acento yankee. Numa visita sua ao Brasil em 1962, eles foram ouvidos com deleite espiritual, para usar a expressão de um brasileiro, por 500 mil de pessoas. Ide a todo mundo assim ordenou o Salvador, pelo mundo até ao fim anunciai-lhe o amor. Ide a todo mundo, pois, todo mundo, pois, todo mundo, O Evangelho pregai a todos, ide a todo mundo, pois, todo mundo, estarei convosco. Ide ao triste sofredor e falai-lhe de Jesus, que tomou a nossa dor ao morrer na cruz. ide a todo mundo, pois, todo mundo, pois, todo mundo, O Evangelho pregai a todos, ide a todo mundo, Ide. pois, todo mundo, estarei convosco. Ide as almas em prisão, anelando a luz e o ar, e a esperança do cristão procurai levar. ide a todo mundo, pois, todo mundo, pois, todo mundo, O Evangelho pregai a todos, ide a todo mundo, pois, Ide. todo mundo, estarei convosco. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá.
Saudamos cordialmente quantos estão em sintonia com esta emissora e a todos convidamos para compartilhar a inspiração deste nosso novo programa. Ao microfone agora Roberto Rabelo, para proferir a sua anunciada palestra intitulada Equipando os Filhos para Vencer. Vivemos em tempos perigosos. Influências corruptoras rondam as nossas crianças para pervertê-las. Necessitamos diligenciar por dar aos nossos filhos o preparo que os habilite a triunfar na presente vida, sim, e fazerem-se cidadãos da pátria celeste. Esta obra incumbe especialmente aos pais, que devem ser representantes de Deus. O lar é a primeira escola e os pais os primeiros professores. Já nos tempos do Antigo Testamento, Deus instruiu os pais de família dizendo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. E 1500 anos mais tarde o apóstolo Paulo ensinou: pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Quando deve a educação começar? Na infância. Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar sua educação. Por educação, queremos dizer todo o processo pelo qual a criança é instruída desde o berço à infância, da infância à juventude e da juventude à maturidade. O Sagrado Livro diz e ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Desde a infância deve o caráter ser moldado e formado de acordo com o plano divino. Sobre a importância de treinar a criança a partir da sua infância e sobre a necessidade de que a mãe seja aí a sua instrutora, estudos feitos em algumas universidades norte-americanas, incluindo Harvard, como há pouco mencionamos, levaram à seguinte conclusão: as evidências continuam se acumulando de que o papel desempenhado pela mãe na vida do seu filhinho durante os primeiros 3 anos tem um efeito decisivo e duradouro sobre a sua inteligência. E os componentes desse relacionamento incluem elementos que não podem ser supridos por mães substitutas ou por creches. Em suma, o papel dos pais, e principalmente da mãe, na educação dos filhos é da mais alta importância e insubstituível. A primeira lição que deve ser ensinada à criança é a de que Deus é seu pai. O pai e a mãe humanos são representantes do Pai Celeste e ilustram essa verdade. Que responsabilidade a dos pais de, pelo seu viver, pelo seu trato com os filhos, dar a eles fiel ideia do Santo Pai que está no céu. Essa lição, como já dissemos, deve ser dada nos seus mais tenros anos. Devem os pais reconhecer que são responsáveis perante Deus quanto a fazerem seus filhos familiarizarem-se com seu Pai Celestial. Resumidamente, deve a criança aprender que Deus é o nosso Pai Celeste, que Ele é um Deus de amor e a fonte de todas as boas coisas. Deve ela ser ensinada a amar a Deus de todo o coração. O excelente livro Orientação da Criança, que recomendamos aos pais que nos ouvem, diz: devem os pais ensinar ao bebê, à criança e ao jovem o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Em segundo lugar, mencionamos as lições da obediência e respeito aos pais, bem como domínio próprio. Essas lições devem ser inculcadas desde a mais tenra infância. Esperar até que passem os primeiros 3 ou 4 anos para começar a requerer obediência, respeito, é dar à criança a oportunidade de fortalecer a vontade própria e tornar muito difícil a tarefa de bem educá-la. O Santo Livro diz: a criança entregue a si mesma, venha envergonhar sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, versículos 15 e 17.
A seguir, mencionamos lições sobre saúde física, a importância de ingerir alimentos saudáveis em horas certas, o asseio pessoal, o dormir em ambiente bem ventilado, o evitar o uso de drogas que destroem a saúde, como o fumo, o álcool e os tóxicos em geral. A esse respeito, dou aqui o meu testemunho pessoal. Nasci num lar cristão e meus pais, já na minha infância, procuraram incutir-me os santos princípios da religião das Escrituras. Com cerca de 8 anos, assinei um voto de não fumar e não beber bebidas alcoólicas. Como resultado dos ensinamentos recebidos e desse voto, feito no final da segunda infância, nunca fumei e nunca bebi. Dou graças a Deus pelo que me ensinaram meus pais já nos meus mais tenros anos. Outro precioso elemento que deve fazer parte da educação da criança, o espírito de serviço, a capacidade de fazer trabalhos caseiros. Desde bem cedo deve-se ministrar à criança a lição da prestimosidade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem-se-lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos, os companheiros, e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os desditosos. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida da criança. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Os nossos filhos são um precioso tesouro que o céu nos confiou. O Sagrado Livro diz que eles são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Sim, uma propriedade de Deus a nós confiada. E para que fim? Para o nosso regozijo e para fazermos deles filhos de Deus, cidadãos do céu. As potencialidades de uma criança podem ser incalculáveis. Lembramos o caso de Moisés, porque o rei do Egito ordenara que todos os meninos dos hebreus fossem mortos. Os pais de Moisés, após conservá-lo em casa por 3 meses, puseram-no em um cesto de junco calafetado e o largaram no carriçal à beira do rio Nilo. Veio a filha de Faraó para banhar-se no rio e encontrou a criança que chorava. A princesa compadeceu-se dela. Perto estava a irmã de Moisés, que se ofereceu para buscar uma mulher que criasse a criança. A princesa autorizou isso e a menina trouxe-lhe a própria mãe de Moisés. Durante os anos em que teve consigo o menino, aquela piedosa mãe ensinou-lhe os santos princípios do reino de Deus. Levado para a corte, provavelmente aos 12 anos de idade, o menino, adotado pela filha do rei, e, portanto, um futuro herdeiro do trono do Egito, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Atos 7, 21 e 22. Por aquele tempo, o Egito era a mais poderosa nação da terra. Mas, ao atingir a idade de 40 anos, aparentemente, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, cresce que a rainha Hatshepsut, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, então escravo no Egito, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 24 a 26. E que veio a ser Moisés, então? Como historiador, poeta, filósofo, legislador e líder, ele excedeu todos os homens da antiguidade. Moisés foi o fundador da nação israelita, o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, a maior personalidade depois do Senhor Jesus Cristo. Esse brilhante futuro do menino que esconderam em casa por 3 meses e pela providência de Deus puderam ter consigo até aos 12 anos, os pais de Moisés não podiam prever, mas fizeram pelo filho o melhor que puderam, principalmente inculcando nele os ensinos do céu. E a educação por eles dada levou-o, sob a graça de Deus, a ser o ilustre homem que foi. Prezados pais e mães que me ouvis, os filhos que o céu vos deu são precioso presente de Deus, são herança do Senhor.
As possibilidades de se desenvolverem poderão ser incalculáveis. O seu valor é inestimável. Como disse certo pastor a um oficial da sua igreja que, relatando-lhe estarem alguns meninos estragando um tapete do templo, sugeriu severo castigo para os meninos. Deixe os meninos, disse o pastor. 1 polegada de meninos vale mais que quilômetros de tapete. Tende, pois, os vossos filhos em alta conta. Transmiti-lhes diligentemente e com muito amor os ensinos do céu. Assim os preparareis para vencer na presente vida e, sobretudo, para com grande júbilo poderdes dizer no dia final, ao comparecer diante de Deus, Hebreus 2, versículo 13, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Os que desejarem cópias grátis da palestra hoje apresentada poderão obtê-las com apenas pedi-las à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Não esqueçam de, no pedido, mencionar o título da palestra: Equipando os Filhos para Vencer. Volte a ouvir-nos sintonizando com esta emissora na próxima semana, neste mesmo dia e hora. Finalizamos deixando com os nossos ouvintes a segurança que tem aquele que se une a Cristo pela fé. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia.